Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Odon Concursos. Eu sou a professora Emanuele e eu vou te acompanhar aqui durante toda essa jornada na dentística, na biossegurança e na odontologia em saúde coletiva. Lá no nosso curso eu sou responsável por essas matérias e além de tudo isso, eu também sou a idealizadora desse grande projeto que é o Odon Concursos. Então eu venho há muitos anos trabalhando nessa questão de análise de bancas, de novas questões, de tudo, de analisar o que é o ideal, né, do aluno aprender para poder fazer uma ótima prova, tá? Hoje é o dia que a gente vai falar de isolamento do campo operatório. É uma aula curta, é uma aula relativamente tranquila, porém é uma aula que não dá para ser negligenciada, porque em todos os editais ela tá ali batendo ponto, entende? Então, é um assunto que realmente a gente tem que abordar. E muita gente negligencia. O isolamento é uma coisa muito fácil, eu não vou estudar isso. E aí chega e cai uma casca de banana. E aí já viram, né? Enfim, vamos lá. Antes de qualquer coisa, queria agradecer, né, a presença de vocês e pedir que vocês curtam o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal, que a gente vai estar sempre atualizando com novidades aí, tanto com relação à aula, como resolução de questões, análise de edital, tudo que envolva esse mundo dos concursos em odontologia. Vamos lá para a nossa aula? Bom, o isolamento do campo operatório, ele consiste na etapa responsável pela obtenção e manutenção de um campo limpo, seco e com adequado acesso. Ele é chamado de isolamento absoluto quando ele envolve o emprego do dique de borracha, que também é chamado de lençol de borracha. E ele também é relativo, chamado de relativo, quando ele dispensa o uso desse lençol de borracha e geralmente a gente lança mão de algodão, gaze, afastador labial e outras ferramentas que a gente vai ver também. Entre as principais vantagens que o isolamento absoluto oferece, podemos citar que ele permite um ótimo controle da contaminação e da umidade, o que é essencial para melhorar o desempenho dos materiais restauradores, seja ele qual for. Além disso, ele oferece melhor visibilidade e acesso, permitindo que aquele procedimento seja realizado com maior precisão. E isso é muito útil, especialmente quando a gente vai utilizar instrumentos rotatórios com alto poder de desgaste, onde a gente precisa visualizar aquele local com muita clareza para evitar de desgastar uma estrutura sadia. Além disso, o isolamento protege também o paciente contra deglutição e aspiração acidental de objetos e resíduos, e ele também protege o operador de possíveis infecções presentes na cavidade bucal do paciente. A gente pode usar como exemplo dessa situação a COVID, né? Que o uso do isolamento absoluto foi muito indicado para minimizar esse contato. Lógico que não resolve, mas ele foi indicado com esse objetivo de realmente minimizar essa contaminação. Além de tudo isso, ele ainda vai diminuir o tempo clínico, porque por mais que pareça ser uma etapa a mais, lá na frente, esse tempo que você gastou colocando o isolamento vai ser compensado, né? Porque você não vai ter o paciente falando, cuspindo o tempo todo, contaminando o local. Por exemplo, você está lá aplicando o seu adesivo, daqui a pouco o paciente coloca a língua bem no local que você já aplicou o adesivo. Isso vai prejudicar muito a adesão, então você vai ter que refazer. E isso vai demandar mais tempo do que simplesmente isolar previamente. O mais indicado é que o isolamento absoluto seja realizado sempre que possível. E algumas situações, assim, ele é realmente muito recomendável. São elas: durante a remoção do tecido cariado, especialmente em cavidades profundas, devido àquele fato que a gente abordou da visualização, de precisar tomar cuidado com os instrumentos para não remover demais a estrutura. Além dessa situação, também tem que ele é muito indicado durante a remoção de restaurações insatisfatórias. Além disso, em todos os procedimentos que envolvam amálgama para prevenir a deglutição do mercúrio pelo paciente,
Não que isso venha prejudicar em si a saúde dele, porque já saíram diversos estudos, né, abordando que a quantidade de mercúrio é insuficiente, presente no amálgama, né, é insuficiente para prejudicar a saúde do paciente. Mas nem por isso a gente vai sair dizendo, não, pode engolir, né? E isso não vai justificar o não uso do isolamento, então a gente sempre indica, né? E, além dessas situações como amálgama, a gente também utiliza durante todos os procedimentos adesivos por conta da questão da adesão, né? Já que a contaminação e a umidade são aspectos que com certeza podem influenciar negativamente o resultado da restauração. Além disso, ainda, nós temos que o isolamento absoluto é muito indicado em situações que o acesso da lesão vai depender do afastamento gengival, que vai ser alcançado com os grampos, né? Temos grampos específicos para a retração gengival. Além dessas situações, em pacientes com dificuldades motoras, ele também é muito indicado, incluindo alguns pacientes com necessidades especiais, para prevenir a deglutição ou a aspiração de algum objeto ou instrumento. Entretanto, essas situações com os pacientes especiais, elas devem ser muito bem calculadas, porque tem pacientes especiais que não conseguem suportar a questão do isolamento, nem a inserção e nem a situação em si, né? Nem a situação por inteiro. Ficar ali 1 hora com aquela coisa desconfortável, porque é desconfortável, só quem realmente já passou por isso sabe, né? A gente vai lá, coloca no paciente, mas a gente sabe que é muito ruim, então não são todos os pacientes especiais que conseguem se adaptar a isso. Mas isso não significa que não seja indicado, tá? É indicado para prevenir a deglutição, se a gente vai conseguir ou não, aí é a situação clínica que vai dizer. Entretanto, em algumas situações o isolamento absoluto é contraindicado, tá? Geralmente em pacientes com asma ou dificuldade na respiração, porque o lençol ele impede a respiração bucal. Quem tem dificuldade na respiração nasal, ela realmente compensa com a respiração bucal. Então, se tampa ali a boca, vai ficar muito complicado, né? Isso pode causar uma hiperventilação, o paciente pode passar mal, então não é indicado, tá? Em pacientes com alergia a látex, esse isolamento também não é tão indicado, só que nesses pacientes a gente pode utilizar um lençol livre de látex, a gente já tem no mercado, só que não é todo mundo que tem nos seus consultórios, né? É sempre bom ter, porque vira e mexe a gente pode se deparar com um paciente que tem alergia a látex, tá? Além disso, em pacientes com distúrbios psicológicos, não é tão indicado por conta daquela questão, né? Então, é muito difícil de inserir, é difícil realizar o procedimento, sabe? Então, às vezes isso pode ocasionar um estresse muito grande para o paciente. Então, a gente tem que também saber ponderar esse custo-benefício do isolamento absoluto nessas situações. Bom, para realizar o isolamento absoluto, a gente vai utilizar alguns materiais e instrumentos. O primeiro que a gente vai abordar é o lençol de borracha. É ele que vai ser o responsável por separar a cavidade bucal do campo operatório. Ele, via de regra, é impermeável e disponibilizado em várias espessuras, que podem variar de 0,15 a 0,35 milímetros, sendo que quanto mais espesso, mais resistente e melhor é o afastamento gengival. Melhor também é o vedamento da interface entre a borracha e o dente. Tá? Então, quanto mais espesso, melhor. Eles são oferecidos em cores variadas, tem rosa, tem roxo, verde, azul, preto. Preto geralmente é um dos mais indicados por conta desse contraste com o elemento dental. Então, quanto mais contrastante com o elemento dental, melhor, tá? Quanto menos ele reflete luz, também melhor. Um outro instrumental que a gente utiliza é o porta-lençol de borracha. Os mais comuns são os arcos, né? Os arcos de Young, que é aquele em forma de U, e os de Ostby ou Ostby, que tem a forma de um arco fechado. Eles possuem, todos os modelos possuem pequenas projeções e vão prender o lençol de borracha e vão manter ele naquela posição sob tensão. Então, via de regra, a gente estica bastante o lençol de borracha, prende nessas projeções para que ele fique bem esticadinho e não fique excesso de borracha ali no meio do campo operatório.
Nós também temos a pinça porta-grampo. A mais utilizada de todas é a pinça Palmer. Ela tem como função prender e abrir o grampo para inseri-lo e removê-lo, né? É muito importante que essa pinça ela possua pontas ativas, para que o grampo seja mantido firme, porém não tão firme a ponto da gente não conseguir retirar durante o seu posicionamento, né? Quantas vezes a pessoa já não estava lá, primeiras vezes fazendo isolamento, aí colocou o grampo no lugar e a pinça não saía de jeito nenhum, sabe? Então não é o ideal. Então o certo é que ela aprenda o suficiente para ele também não escapar e parar longe, a gente ficar feito um doido procurando, né? Mas também não é para ter tanta retenção a ponto da gente colocar lá e ela não soltar de jeito nenhum do grampo, tá? Então é muito bom investir em material de qualidade quando se trata desses materiais de isolamento. Nós também temos o perfurador de borracha. Ele é aquele que vai ser utilizado para criar os orifícios correspondentes aos dentes que vão ser isolados, né? O mais comum é o de Ainsworth, que conta com a parte giratória, é uma mesa giratória, com 5 diâmetros diferentes, cada um para um grupo específico de dente. Então, os furos desse instrumento, eles devem ser muito afiados, porque eles têm que cortar o lençol de borracha da forma correta. Porque se o perfurador não efetua esse corte da forma adequada, fica uma rodinha assim, um pedacinho de borracha preso ao lençol. E aí a gente vai tentar tirar com a mão, com a tesoura, rasga o lençol e tem que fazer tudo de novo. Então é muito importante também investir em um perfurador de qualidade, tá? E afiado sempre para prevenir essas questões. Olha, com relação aos furos que são utilizados, né, para cada grupo de dente, o maior furo ele vai ser usado para dentes com grampos. É naquelas situações onde a gente coloca o grampo antes do lençol de borracha, tá? E aí a gente faz uma perfuração com o grampo com o furo maior para ele poder acomodar esse grampo da melhor forma possível. O segundo maior serve para molares, tanto superiores como inferiores. O terceiro de todos é para os pré-molares. O quarto maior, né, a gente está seguindo uma linha, servem para os incisivos superiores e os caninos. E o quinto, que é o menor, para os incisivos inferiores. Essa parte aqui é a mais cobrada nos concursos, que são os tipos de grampo. Vocês vão ver quando chegar lá na parte das questões, como essas questões caem assim, não caem não, despencam. Quando você vê assim no edital, isolamento do campo operatório, sempre vai cair tipo de grampo, vantagens, desvantagens, indicação e contraindicação. Isso é de praxe, cai em tudo. Mas a gente precisa sempre abordar tudo, porque vai que cai uma coisa a mais e aí a gente não falou. Não pode, né? Vocês têm que aprender tudo. Então, com relação aos grampos, a gente tem os grampos convencionais, que são aqueles que todas as marcas possuem, e também nós temos os grampos especiais, que são usados apenas por algumas marcas ou em situações onde os grampos convencionais não se aplicam da melhor forma. Então, entre os grampos convencionais e suas aplicações, nós temos que, via de regra, os grampos de número 200 a 205 vão servir para molares. Os 206 a 209 para pré-molares. Os grampos 210 e 211 servem para incisivos e caninos. E o grampo 212 é para aquelas situações onde a gente precisa de uma retração gengival maior. Esse grampo 212, ele pode necessitar de adaptações em suas garras, só que a gente não vai entrar muito nesses detalhes, porque geralmente os métodos que a gente utiliza para adaptar essas garras não é algo que cai em concursos. A gente precisa lembrar que o grampo 211, ele é conhecido como grampo universal. Então ele pode ser adaptado para todos os elementos, apesar da sua indicação principal ser apenas os dentes anteriores, tá? Além desses grampos convencionais, a gente também tem os grampos especiais. São eles: para os dentes anteriores, algumas marcas, né, utilizam os grampos 0, 00, 1 e 1A, que aí ficou como primeira no slide, mas é 1A, tá?
Para premolares, os grampos 1 e 1A. Para molares, os 12A, 13A, 14 e 14A. E aí chegam os grampos mais importantes aí nesse grupo de especiais, que é esse W8A e o grampo 26. Esses são usados para dentes posteriores, geralmente, com coroas clínicas curtas e ou expulsivas. Outros materiais também vão ser utilizados no desenvolvimento da técnica. Eles são materiais extras, mas que ajudam muito, nessas situações. A gente pode utilizar o lubrificante hidrossolúvel aplicado na face interna do lençol de borracha para facilitar a inserção, facilitar ele a descer mesmo. O sugador a gente vai usar para proporcionar um maior conforto para o paciente. Ele pode ser alojado por baixo do isolamento, o isolamento absoluto, e também ele é essencial no caso de isolamento relativo. Não dá para fazer isolamento relativo sem uma boa sucção, tá? A caneta permanente, ela vai ser usada para realizar aquelas marcações nos orifícios que vão ser confeccionados pelo perfurador. Então, via de regra, a gente estica bastante, já no arco, estica e pede para o auxiliar ou você mesmo marcar os elementos onde exatamente vai ser perfurado com o perfurador. O fio dental a gente utiliza tanto para o auxílio na inserção do DIC, para a gente auxiliar a descer ali nas interproximais, quanto para a confecção de amarrias. O que são amarrias? Amarrias é aquela técnica que é utilizada para quando a invaginação da borracha no sulco gengival é difícil, então fica aquela sobra de borracha na coroa. Pode ser por conta de uma coroa clínica curta ou uma coroa muito expulsiva. E a gente faz a amarria, onde a gente vai fazer realmente uma amarra com o fio dental para que o próprio fio dental segure essa borracha lá embaixo. Além disso, a gente usa também uma espátula de ponta romba, também para ajudar nessa invaginação, no dique de borracha. É muito importante ser de ponta romba, senão a gente vai furar o lençol. E a gente usa também tesoura, para remover o isolamento, também para ajudar a cortar fio dental, essas coisas a gente usa de praxe. São instrumentos adicionais para o desenvolvimento da técnica. Com relação a como isolar, o mais vantajoso é sempre incluir o máximo de elementos possíveis. Mas como é algo muito desconfortante para o paciente, que demanda anestesia, a gente geralmente preconiza que seja no mínimo 2 dentes para distal do dente que vai ser tratado, caso seja possível, obviamente, e o restante para mesial até o canino do hemiarco oposto. Em dentes anteriores, a gente geralmente isola de pré a pré. Algumas situações vão determinar o espaço entre os orifícios que vão ser perfurados. Entre elas, nós temos o tamanho dos dentes, que quanto maiores forem os dentes, mais espaçados serão os orifícios, logicamente, para acomodar bem aquele dente grande, O contorno dos dentes, que a gente fala que dentes ovoides e cônicos requerem mais espaço entre os orifícios do que os do tipo quadrangular. A altura da gengiva interdental, que quanto mais baixa a papila interdental, menor a distância entre os orifícios. O espaço entre os dentes ou a ausência dos elementos, ou seja, o espaço da borracha, vai ser igual à distância entre os eixos longitudinais dos elementos. A má posição dentária, onde os orifícios devem ser confeccionados exatamente na mesma relação de posição de cada dente. E a posição do dente na cavidade. Em caso da restauração em área gengival, deve-se empregar o grampo 212, como a gente falou, e o orifício que a gente vai confeccionar, ele geralmente a gente faz com um adicional de 2 milímetros para vestibular, porque aí ele consegue pegar tudo aquilo ali, sem precisar rasgar o lençol. Também temos algumas técnicas de colocação do lençol de borracha.
Lembrando que aqui eu trago o que está na literatura, porém isso vai ser adaptado no dia a dia clínico, tá? Tem gente que vai preferir de um jeito, tem outras pessoas que vão preferir de outro. Eu, por exemplo, eu sempre coloco primeiro o lençol de borracha e depois o grampo. Eu prefiro assim, eu faço isso com todos os dentes. Eu aprendi assim e eu peguei prática assim. Mas tem várias pessoas que preferem colocar primeiro o grampo, depois o lençol de borracha. Aqui eu vou abordar o que tem na literatura, porque é isso que vai cair no concurso, tá? Não vai cair a sua experiência própria no concurso, ok? Então, na primeira técnica, a gente coloca o grampo, depois a borracha e finalmente o arco, tá? Essa técnica, ela vai exigir a utilização de grampos sem asa, como por exemplo o 26, o 28 e o W8A, que é para a gente conseguir acomodar o lençol de forma a não esticar tanto e não rasgar. A gente também tem a técnica que se chama técnica de Ingraham. É onde a gente coloca o grampo também sem asa, já com a borracha, né, já com o lençol de borracha, e finalmente a gente coloca o arco. A outra técnica é onde a gente coloca o conjunto borracha-arco e só depois vem o grampo. Essa técnica é muito usada em endodontia e para isolamento de dentes isolados. É essa que eu faço. Só que eu não uso para dente isolado, eu uso para tudo. Eu aprendi a fazer assim, mas ela é mais indicada para dentes isolados, tá? Ou seja, a restauração única de classe 1, ou por exemplo, a restauração de classe 2 em molares. Então fica os dois elementos, a gente isola só os dois, então tem essa possibilidade, né? E a última técnica é quando a gente coloca o conjunto grampo, arco, borracha ao mesmo tempo, tá? Ela é muito usada na dentística por conta da facilidade na técnica e por não necessitar de grampos especiais. Eu que faço tudo ao contrário. E além do isolamento absoluto, nós temos também o isolamento relativo, que ele pode ser empregado em situações de restaurações provisórias, situações simples como a aplicação de flúor, polimento ou em condições onde o isolamento absoluto é impossível de ser realizado. É válido abordar que, apesar do isolamento absoluto ser o mais indicado, a falta dele ou a substituição por um isolamento relativo não impede de realizar um procedimento de forma adequada, né? A gente só precisa ter um maior cuidado aí com o controle do campo operatório. A maior contraindicação do isolamento relativo são os procedimentos endodônticos. Independente de qual procedimento endodôntico, a gente não realiza nunca com isolamento relativo, ok? Para o isolamento relativo, a gente utiliza geralmente rolo de algodão, gaze, afastador labial e sugador. Esse é o básico. A gente pode lançar mão de diferentes afastadores, aqueles instrumentos que seguram os roletes de algodão, mas via de regra são esses que a gente utiliza e depois a gente adapta, tá? Esses são os de base. Além disso, é válido abordar sobre as substâncias cialopressoras. Não é algo que costuma cair muito em concursos, mas eu tenho um certo feeling que isso pode ser cobrado em alguma prova futuramente. Então, sobre essas substâncias, a gente precisa saber que ambas as técnicas, tanto o isolamento absoluto como o isolamento relativo, podem ser complementadas com o uso delas. Elas vão atuar no sistema parasimpático, diminuindo o fluxo salivar. E elas são derivadas da atropina e da escopolamina, ou similares, que quando aplicados em pequenas doses, vão promover um bloqueio temporário do fluxo salivar. A gente conhece essas substâncias com os nomes comerciais de atroveran e dramin, só que elas têm alguns efeitos colaterais que impedem da gente de ficar utilizando, né, descaradamente aí para reduzir o fluxo salivar do paciente. Entre os efeitos colaterais que elas produzem está a taquicardia, inibição da secreção gástrica, retenção urinária, dilatação e dificuldade de acomodação da pupila e diminuição da secreção da glândula sudorípara e o aumento da pressão intraocular. Então, até que ponto, né, vale a pena a gente lançar mão dessas substâncias apenas para reduzir o fluxo salivar do paciente, quando a gente tem tantas outras ferramentas que a gente pode utilizar, né, para permitir um campo operatório mais seco, mais ideal para a gente trabalhar, né? Então, pessoal, agora nós vamos praticar tudo que a gente aprendeu na parte da teoria, né? E nós vamos começar aqui
com uma questão do ano de 2020 da banca IBAD, Prefeitura de São Felipe do Oeste. E a primeira questão diz o seguinte: a execução de um procedimento restaurador que almeja qualidade, ótimo desempenho e durabilidade requer um campo operatório limpo, livre de contaminantes e umidade. Portanto, deve-se realizar o isolamento do campo operatório através do isolamento relativo ou absoluto. Em relação ao isolamento absoluto, podemos citar como desvantagem que: letra A, oferece risco a pacientes com problemas psicológicos. Letra B, proporciona melhor visibilidade do campo operatório. Letra C, promove a retração e proteção dos tecidos moles. Letra D, protege o paciente contra deglutição ou aspiração de instrumentos e restos de materiais. Ou letra E, propicia um procedimento restaurador com maior facilidade e rapidez. Então, uma das contraindicações do isolamento absoluto são os pacientes com problemas psicológicos, porque eles podem se estressar tanto no momento da inserção do lençol de borracha com o grampo, como durante o tratamento restaurador, um endodôntico, com aquele aparato todo. Isso perturba até a gente, imagine. E aí as outras alternativas, a de B até a E, elas não representam desvantagem, e sim vantagens do isolamento absoluto. Então, com relação a essa questão aqui, propriamente dita, deixa eu trocar aqui a minha caneta, a alternativa A é o que ele quer saber, tá? Que uma das desvantagens é que oferece risco a pacientes com problemas psicológicos. Questão 2 do ano 2016, banca Funil. Assinale o grampo de isolamento utilizado em dentística restauradora, indicado para isolamento de um primeiro molar inferior para restauração de resina composta. A gente sabe que os molares, eles, via de regra, são isolados através do auxílio dos grampos 200 a 205. E aí a gente vem com as alternativas aqui. Alternativa A, 201, B, 207, C, 209, D, 210 e E, 212. A única alternativa que corresponde a um grampo entre 200 e 205 é a alternativa A, 201. Ano 2018, banca AOCP. Para realizar uma restauração dentária, é importante a manutenção de um campo limpo e seco, e isso pode ser obtido através da utilização do isolamento absoluto. No entanto, algumas situações requerem alguns grampos especiais para conseguir o isolamento. É o caso de restaurações de classe 5. Para realizar o isolamento absoluto de uma restauração de classe 5, o grampo mais indicado é o de número, letra A, 8A, letra B, W8A, letra C, 14, letra D, 212 e letra E, 26. Sempre que a gente falar de restauração de classe 5 com necessidade de uma retração gengival maior, a gente vai utilizar o grampo 212. Ele serve exatamente para essa retração, tá? Então, sempre que a gente vê lá classe 5, retração gengival, automaticamente a gente já pode assinalar a questão que estiver falando do 212, tá? Nesse caso aqui é a alternativa D, 212. Questão de número 4, ano 2021, banca IBFC. Na odontologia, o isolamento absoluto é um meio intrabucal empregado para isolar um ou mais dentes do contato com a saliva e os fluidos orais durante os tratamentos clínicos restauradores e endodônticos. Diversos materiais são utilizados para realizar o isolamento absoluto, sendo os grampos com finalidade de reter e manter a borracha adaptada ao colo clínico do dente, além de promover o afastamento gengival. Os grampos são comercializados por uma série de fabricantes com diferentes números e com uma variedade de formatos para todas as classes de dentes. De forma geral, um grampo conhecido como universal pode ser usado em qualquer tipo de dente, principalmente os mais difíceis de isolar. Assinale a alternativa que apresenta esse tipo de grampo. A gente viu na aula que o grampo considerado grampo universal é o 211,
que apesar da sua indicação principal ser apenas os dentes anteriores, ele é facilmente adaptado para todas as situações e para todos os elementos. Então, se você só quiser comprar um grampo, só tenho dinheiro para comprar um grampo, compre um 211, certo? Então, essa alternativa aqui, nesse caso, é a alternativa C, 211. Ano 2021, Instituto Unifil. Durante o tratamento endodôntico, é necessário a realização de um efetivo isolamento absoluto do dente. Para isso, é necessário escolher de modo correto o grampo. Com relação à indicação dos grampos comuns, assinale a alternativa que corresponde ao grampo de isolamento para isolamento absoluto de molares volumosos. Basicamente, aborda a mesma questão da questão que é passada, né? A gente acabou de ver sobre isso. Quais são os grampos indicados para molares de 200 a 205. Lá, ele colocou o 201. Aqui, ele já coloca o 202, né? Entre o 200 a 205, a única alternativa que tem aqui é o 202. Vejam que são questões bem simples e bem similares, né? São bancas diferentes e mesmo assim cobradas da mesma forma. Questão 6, ano 2020, banca AV Moreira. São vantagens do isolamento absoluto, exceto: letra A, manter o campo seco e sem contaminação. Letra B, proteção dos tecidos moles. Letra C, dificultar o acesso à região de trabalho. Letra D, melhorar a visibilidade do campo operatório. Letra E, proteger o paciente da contaminação cruzada. Uma das vantagens do isolamento absoluto é justamente facilitar o acesso à região de trabalho, né? E não dificultar. Ele vai permitir uma melhor visualização, um ambiente seco, livre de interferências. E assim, você só lendo a questão, mesmo que você não tenha conhecimento nenhum sobre isolamento absoluto, você consegue identificar que todas são vantagens, exceto dificultar o acesso à região de trabalho. O que é que isso tem o que é que isso tem de vantagem? Nada, né? Então a gente consegue imaginar automaticamente que a questão é a letra C, que eu estou aqui tentando achar a caneta para poder marcar e não encontro de jeito nenhum. Aqui achei. C, dificultar o acesso à região de trabalho. Não é uma vantagem, obviamente. Questão de número 7, ano 2010, banca IVIM. Na confecção do isolamento absoluto, é necessário o uso de grampos cuja função primária é a manutenção e a estabilização do lençol de borracha. De acordo com o dente a ser isolado e as particularidades da situação clínica, grampos de diferentes modelos, formatos e tamanhos podem ser empregados. Na prática da odontologia restauradora, os grampos mais comumente utilizados são... Ele está perguntando aqui os grampos mais comumente utilizados. Só que quando você vai para as alternativas, você vê que, na verdade, não é isso que ele quer saber, tá? Todas as alternativas estão erradas com relação à denominação, exceto uma delas, tá? Então, vamos começar de baixo para cima. Tá dizendo a alternativa é 206 a 209 para pré-molares, para molares. A gente sabe que a 206 a 209 é para pré-molares, então tá errada. Alternativa D, 200 a 205 para pré-molares, 200 a 205 é para molares, então está também errada. 210 a 211 para retração gengival, não, 210 a 211 é para dentes anteriores, incisivos e caninos. 212 para incisivos e caninos, não, ele é indicado para dentes com retração gengival. Então, a única alternativa em que o grampo está correspondente à sua denominação é a alternativa A, que diz que o grampo W8A e o grampo 26 é indicado para dentes posteriores de coroas clínicas curtas e expulsivas, tá? Então, na verdade, ele não quer saber quais são os mais comumente utilizados, tá? Ele quer saber qual das denominações está correta, ok? Questão de número 8, ano 2020, banca IBAD. Para a realização do isolamento absoluto no elemento 21, qual grampo seria indicado? Letra A, 205, letra B, 210, letra C, 200, letra D, W8A, letra E, 206. A gente sabe que para os dentes anteriores a gente indica ou o grampo 210 ou 211, né? Então, a alternativa que tem uma dessas duas opções é a alternativa B.
Questão 9, ano 2015, Instituto AOCP, um órgão WebSE, que é muito famoso, muito concorrido, né? Em qual das alternativas a seguir é contraindicado o isolamento relativo nos elementos dentais? Letra A, no polimento. Letra B, na abertura coronária para tratamento endodôntico. Letra C, na aplicação tópica de flúor. Letra D, na cimentação de provisórios. Ou letra E, quando houver impraticidade do uso de isolamento absoluto. Gente, como eu falei, a principal contraindicação do isolamento relativo é para qualquer tipo de procedimento endodôntico, seja ele qual for, tá? Então, é a alternativa B, na abertura coronária para tratamento endodôntico, o isolamento relativo é completamente contraindicado. Em todas as outras situações, ele pode sim ser empregado, tá? Inclusive, é uma das indicações, como a gente abordou na aula. Questão 10, ano 2015, banca FGV, prova do Tribunal de Justiça do Piauí. Para realizar o isolamento absoluto em dentes anteriores, onde se necessite de algum grau de retração gengival, o grampo mais indicado é esse aqui é para vocês saberem já, né, de cor salteado, que quando falar de retração gengival, a gente sempre vai falar do grampo 212, tá? Então, quando você começa a resolver várias questões, você já responde muito rápido. Isso é uma questão que você não vai passar nem 30 segundos resolvendo, se você já vem tendo essa prática, tá? Questão 11, também da FGV, do ano 2015, né? Em um paciente de 10 anos de idade apresentando o elemento 47 em irrupção, o grampo para isolamento absoluto mais indicado é o letra A, 211, letra B, W8A, letra C, 212, letra D, 209 ou letra E, 00. Gente, elementos em irrupção, eles possuem coroas clínicas curtas, né? E isso vai impossibilitar o uso de grampos convencionais. Então, o grampo mais indicado para situações onde o grampo possui coroa clínica curta ou alta explosividade são os grampos 26 e o W8A, tá? E o W8A, tá aqui na alternativa B. Muito simples. Banca IBAD, ano 2020. Um isolamento absoluto, para ser realizado com sucesso, depende muito da adaptação de um conjunto arco-dique-grampo corretos. Existem diversos tipos de grampos e cada um tem a sua indicação clínica. Qual a indicação clínica do grampo 205? Gente, 200 a 205, sempre molares, tá? Então já tá aqui na alternativa A, nem precisa a gente dar muita explicação, né? Porque é uma coisa que depois de um tempo já começa a ficar massa na cabeça de vocês. Última questão, ano 2019, banca IBAD também. Um adequado isolamento do campo operatório é essencial para favorecer a obtenção de melhores resultados durante as etapas de um preparo cavitário e principalmente do procedimento restaurador. Sobre o uso do isolamento absoluto, analise o que se afirma em: número 1. O isolamento absoluto permite uma melhor visualização do dente durante o preparo cavitário com alta rotação. Isso a gente abordou, né, que é uma das funções realmente permitir essa melhor visualização quando a gente utiliza equipamentos com alta rotação, para a gente ter esse cuidado, né, no quanto que a gente está desgastando. Então, essa aqui é a verdadeira, tá? 2. Facilita a remoção de dentina cariada devido ao contraste da cor do dente com o dique de borracha e pela ausência de saliva, tá certo também. Tá? Realmente é uma das funções do dique de borracha, permitir essa melhor visualização, né, e contrastar a cor. 3. Mesmo os pacientes asmáticos ou respiradores bucais toleram bem o uso de dique de borracha. Gente, pacientes asmáticos não toleram bem, tá? Uma das contraindicações são os pacientes asmáticos ou com dificuldades respiratórias, tá? Então a 3 já está falsa. 4. Nas lesões de cárie profunda com risco de exposição pulpar, o dique de borracha previne a contaminação com fluidos orais. Corretíssima, né? 5. Em dentes parcialmente erupcionados por apresentarem coroa clínica curta e bem retentiva, a colocação do grampo e sua estabilização é realizada
facilmente. Gente, elementos com coroa clínica curta possuem uma grande dificuldade em reter o grampo. Por isso que a gente precisa de grampos especiais, como o 26 e o W8A. Senão a gente faria com dente comum, né? Com um grampo comum. Então eles são sim difíceis, super difíceis da gente isolar. Tanto que em alguns livros eles abordam que uma das contraindicações para o isolamento absoluto é o elemento parcialmente erupcionado. Tá? Como isso não é de praxe de ter em todos os elementos, eu não trouxe de todos a literatura, de todos os livros, eu não trouxe isso como uma contraindicação. Mas é uma coisa muito difícil de ser realizada. Consegue, né, adaptando com esses grampos, mas é uma coisa muito difícil, tá? Não é uma coisa fácil. Então, está perguntando quais são as corretas. A correta é a 1, né, a 2 e a 4. Está aqui na alternativa B. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula, que vocês tenham aprendido, né, alguma coisa. E eu espero vocês na próxima. Estarei sempre aqui, né? Qualquer dúvida vocês podem falar com a gente está sempre disponível para auxiliar vocês. Muito obrigada e até a próxima aula.